Olá, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje para a primeira aula da unidade 1 do curso de História. Sejam todos e todas bem-vindos a esta disciplina e que vocês, no decorrer dela, se sintam muito à vontade para fazer questões e contactar conforme vocês acharem e tiverem necessidade. Antes propriamente da gente entrar na disciplina, eu espero que vocês tenham gostado da poesia que eu inseri lá na plataforma, na sala de aula. É uma poesia do Bertold Brecht, de acolhida a vocês que estão chegando aqui na universidade, e ela tem muito a ver com a formação de vocês na área de história, Então, espero que vocês tenham olhado ela, porque ela tem uma relação muito direta com a formação de vocês. Além disso, então, queria dizer para vocês, nessa primeira aula, que nesta unidade, assim como nas outras unidades, tem uma série de texto, alguns vídeos para vocês verem e lerem. São textos e vídeos selecionados que têm a ver com o conteúdo da nossa disciplina e eles são fundamentais para a formação de vocês, certo? Então, agora a gente vai dar início na nossa primeira aula e eu trouxe um material aqui para vocês que vou socializar aqui para a gente ir visualmente entendendo e tentando construir, então, o nosso pensamento acerca da disciplina. Então, a disciplina, Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, é uma disciplina estruturante e fundamental. Ela está dividida em 3 unidades e na aula de hoje, então, a gente vai tratar acerca da primeira unidade. A primeira unidade, então, ela está dividida em 4 tópicos e na aula de hoje, então, a gente vai olhar um conjunto de elementos, de conteúdos que tratem especificamente do que compõe esta unidade, a qual está intitulada, então, em A Educação ao longo da História da Humanidade, processos construídos a partir do pensamento filosófico e pedagógico. E, em especial aqui, a gente vai olhar, então, para 3 aspectos: o pensamento pedagógico oriental, o medieval e o moderno, que compõem um arcabouço, vamos dizer, inicial da nossa disciplina acerca do pensamento filosófico e histórico dos processos educativos e pedagógicos que foram sendo pensados e construídos ao longo da humanidade. Bom, como que o pensamento, então, do ponto de vista histórico e filosófico, ele foi sendo construído? É importante a gente considerar que todo o conhecimento que existe hoje na atualidade, ele é resultado de um processo de construção das sociedades que nos antecederam. Então, ele vai no seu arcabouço da sua construção histórica, formando o que a gente tem hoje, então, acerca do que envolve a educação, do que envolve a história e do desenvolvimento do pensamento da humanidade. Esses estudos e essas reflexões que foram sendo construídas no decorrer das histórias, elas são resultado de estudos, de formulações e de tensões que as civilizações que nos antecederam foram formulando a partir do contexto histórico e social em que elas viviam, no seu tempo histórico. E isso está muito relacionado com a forma de vida que as sociedades viviam. Então, os coletores e caçadores tinham formas de vidas diferentes que nós. E eles tinham determinado conhecimento, que é diferente do conhecimento que temos hoje, mas que ele foi importante para aquele momento histórico, para que a gente fosse gradativamente chegando à construção do conhecimento que a gente tem hoje. Importante dizer isso,
para a gente não pensar que o conhecimento ele é apenas um processo evolutivo. Conhecimento histórico ele é resultado de um processo social, histórico e filosófico, onde os seres humanos, como eu falei para vocês, a depender de cada momento e de cada tempo histórico e das necessidades que esses sujeitos foram tendo ao longo da história, eles foram sendo construídos, alterados e reformulados. Nesse sentido, então, ao longo da história, nesse processo que eu conversei e falei agora, a gente tem diferentes autores que vão tratar sobre como o conhecimento foi sendo construído. E aí eu vou trazer aqui para vocês um autor, que é o Severino, que ele vai dizer, pensando na educação, ele vai dizer que a educação ela é uma prática humana e que ela existe desde o surgimento da humanidade. Mas no decorrer do seu processo de construção, ela foi sendo alterada. Inicialmente, ela era um processo mais vivido do que pensado. Hoje, a gente poderia, hipoteticamente aqui, pensar que ela traz consigo um processo de vivência, na medida que a gente tem as pesquisas, as reflexões, que tem como foco a materialidade, a realidade, e também ela é pensada na medida em que a gente traz para essas pesquisas, para as reflexões que versam sobre determinado conteúdo, autores e teóricos que ajudam a entender esse processo de construção filosófica da educação. Por ela ter esse aspecto mais da vivência, né? Severino vai dizer que ela vai demorar para se tornar uma preocupação dos teóricos. Então, se a gente pensar do ponto de vista histórico, quando a humanidade começa, nos seus primórdios, a se relacionar entre seres humanos, né? E os seres humanos vão, a partir das suas necessidades, desenvolver processos, métodos diferentes para atender às suas necessidades, a gente está falando, então, de uma educação vivenciada. E esses elementos, então, são tratados por Severiano como elementos que vão ser fundamentais para que, posteriormente, os teóricos que vão estudar esses processos vão tentar compreender como eles foram se desenvolvendo ao longo da história. Bom, quando a gente fala em educação, né, é muito importante a gente ter bastante clareza de que educação e educação escolar são conceitos distintos. Quando a gente fala educação, a gente está falando de uma forma mais ampla. Educação é aquilo que a gente aprende ou compreende em diferentes espaços, na família, na sociedade, enfim, nas nossas relações sociais. Quando a gente fala educação escolar, a gente está falando daquela educação que é tratada ou discutida em sala de aula, que possui uma intencionalidade, que possui um método, né? Na disciplina aqui, a gente está tratando desses dois conceitos. Por quê? Porque a gente está olhando para a construção do conhecimento acerca da educação ao longo da história da humanidade, né? Então, é importante que a gente tenha claro essa diferenciação para a gente perceber que ao longo da história da humanidade, a escola, que não era uma instituição construída nos primórdios da humanidade, foi sendo instituída como um espaço de aprendizado. A educação, então, de uma maneira bastante sintética aqui para vocês, ela tem sentido amplo, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Ela diz respeito a todas as aprendizagens que são adquiridas pelo ser humano em diferentes espaços, lugares e tempos históricos, né? Por exemplo, na família, como eu falei para vocês, né? Na relação com os amigos,
na sociedade, enfim, em diferentes espaços, na interação com o outro, a gente vive um processo educativo. E quando a gente fala educação escolar, a gente está falando daquela educação ou daqueles conhecimentos que são adquiridos na escola, os quais possuem uma sequência de conteúdos, né? Na escola a gente tem uma sequência curricular de conteúdos, a gente tem metodologias diferentes, enfim, há uma diferenciação entre o processo educativo. A gente poderia dizer que a educação escolar a gente tem uma intencionalidade, né? Tem objetivos acerca de determinados conteúdos e de determinados conhecimentos. Segundo Gadotti, que é um outro teórico que nos ajuda a entender esse período, né, do desenvolvimento dos estudos acerca da educação e da filosofia da educação ao longo da história, ele vai nos dizer que a filosofia, a sociologia e a história são áreas do conhecimento que permitem que a gente compreenda melhor as práticas escolares. Entender as práticas escolares como possibilidade de transformá-las. Então, olhar para essas disciplinas, né, para essa área do conhecimento, né, filosofia, sociologia e história, tendo como horizonte entender o pensamento histórico e filosófico, e olhar para a educação, vinculando esses elementos, são aspectos fundamentais. Neste sentido, as reflexões filosóficas, segundo Gadotti, elas vão auxiliar na compreensão dos sistemas educacionais, nas diferentes concepções teóricas, do desenvolvimento ao longo da história, como essas concepções foram sendo formadas, como elas foram sendo desenvolvidas e quais são os reflexos dessas concepções nas práticas educativas que são desenvolvidas em sala de aula. Então, ele vai dizer que pensar a educação, né, articulada entre teoria e prática, ela é fundamental. No momento atual, no processo de formação de professor, no processo de ingressar na universidade, articular os elementos teóricos com os elementos práticos são fundamentais para a formação do futuro professor. Nesse sentido, então, quando a gente olha do ponto de vista histórico para o desenvolvimento do pensamento acerca da educação e como isso foi sendo desenvolvido ao longo da humanidade, a gente vai, então, chegar no pensamento pedagógico oriental. E o que seria o pensamento pedagógico oriental? O pensamento pedagógico oriental é o conhecimento que está alicerçado numa educação da não violência, da meditação. É um conhecimento que está muito relacionado à forma de vida daquele período. Uma forma de vida que se articula a um desenvolvimento do ser humano alicerçado em pilares mais humanistas. E aí aqui, então, em especial, a gente pode dizer que o conhecimento oriental ele está ligado diretamente com a religião, mas uma forma de religiosidade diferente da que a gente tem majoritariamente hoje na nossa sociedade. E aí o Gadotti vai, então, trazer aqui, em especial, alguns elementos dessa religiosidade, né? O taoísmo, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo. Então, ele vai dizer que esses elementos da religiosidade vão compor o arcabouço, né? Que foi sendo construído ao longo da história no que diz respeito ao pensamento pedagógico oriental. E aí, nesse sentido, ele foi sendo desenvolvido, foi sendo alterado a depender das necessidades e das demandas históricas.
e gradativamente foi sendo alterado também com o ingresso de formulações teóricas, de reflexões filosóficas acerca do pensamento e da educação. A educação, nesse sentido mais amplo, né, do conhecimento oriental, ela está alicerçada em rituais, né? A questão há um elemento aqui da compreensão primeira de que todos, né, todos os seres vivos possuíam uma semelhança. Então, animais, árvores, pedras, todos possuíam uma semelhança. Então, a gente pensando, né, e fazendo uma relação com a atualidade, fica muito nítido a diferença que há entre os processos pensados do ponto de vista pedagógico no período classificado como oriental, com o atual. Ainda do ponto de vista do pensamento oriental, as formulações mais antigas sobre a educação, elas estavam baseadas no taoísmo, né, o qual tinha como elemento central, né, um dos teóricos precursores desta vertente teórica foi Confúcio. Confúcio foi um filósofo, né, que teve uma importância significativa no desenvolvimento do pensamento filosófico, e ele acreditava, né, que o poder dos pais sobre os filhos ele era ilimitado. Então, toda a criação, todo o processo de ensino, de aprendizagem, se dava a partir dessa relação. E é a partir desses elementos, então, que o primeiro sistema de ensino vai ser baseado na memorização e ele vai ser dogmático. Esses aspectos são também significativos e importantes, né? Confúcio tornou-se a religião do Estado até a Revolução Cultural, que vai ser promovida posteriormente por Mao Tse-tung, já no século XX. Então, do ponto de vista filosófico-histórico, há uma articulação muito forte entre o desenvolvimento filosófico do conhecimento com as questões materiais e históricas que foram sendo desenvolvidas ao longo da história. E a religião passa a ser um elemento fundamental neste primeiro momento, né, dos elementos filosóficos históricos. Já os egípcios, do ponto de vista do pensamento oriental, os egípcios eles foram os primeiros a defender a arte de ensinar como um aspecto importante para a formação humana. Então, aqui a gente já começa a adentrar numa outra perspectiva filosófica sobre os processos educativos. Então, a arte passa a ser um elemento da formação humana, e aí nesse processo a gente tem o ingresso das bibliotecas como espaços de estudo. Passam a ser criadas as primeiras salas onde se ensinava leitura, se ensinava escrita, astronomia e música. Vejam, né? A gente tem aqui elementos da arte como aspectos fundamentais no processo de construção do conhecimento. Do ponto de vista do pensamento oriental, os hebreus também tiveram uma significativa importância na construção filosófica, né? Eles possuíam ou eles tinham uma educação mais rígida, né? Que correspondia desde a infância à vida adulta. Então, há uma intencionalidade aqui do ponto de vista da construção dos processos educativos de uma maneira mais rígida, né? Tinham os elementos da questão da obediência a Deus e aos pais, ao catecismo, que era uma das formas do ensino utilizada. Aqui a gente já tem uma entrada da questão religiosa de uma maneira mais vertical, né? E os hebreus, eles tiveram uma contribuição importante porque eles fizeram registros significativos sobre esse período. E hoje a gente consegue, à luz desses registros, compreender melhor a importância e a forma como eles pensavam a educação e os processos educativos.
Já o pensamento grego, ele vai, então, partindo desses elementos da questão religiosa como um elemento que vai adentrando na educação, os gregos vão inaugurar os questionamentos filosóficos sobre a educação e os processos educativos. A gente poderia pensar que até a chegada do pensamento pedagógico grego, a filosofia ou o questionamento acerca sobre a educação, ele era mais superficial. Ele não era tratado de uma maneira tão fortemente. Com o desenvolvimento do pensamento pedagógico grego, a gente tem uma inauguração dessa filosofia, do questionamento, né, sobre esses processos. E aí, então, aqui a gente tem uma divisão, a partir desse questionamento, uma divisão social das classes e que isso vai adentrar na educação escolar na atualidade. O ensino para os gregos tinha a função de estimular a competição, as habilidades de guerra e a superioridade militar. Os gregos foram os precursores da paideia, né? A paideia é um termo grego que se refere ao sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga, né? Em síntese, ela significa formar cidadãos completos e que vai integrar as questões dos elementos culturais com a sociedade no ensino. A educação para os gregos, ela tinha como foco a arte, a literatura, ciência e a filosofia, ou seja, uma educação integral. O pensamento grego, ele vai se desenvolver, então, ele vai ter como elemento, né, a educação grega, ela vai ser riquíssima, né, e aqui em especial a gente vai ter alguns filósofos que são clássicos, né, que nos ajudam a entender o pensamento filosófico, né? Então, em especial, Platão, Sócrates e Aristóteles. Eles são os principais nomes da filosofia clássica, né? Sócrates foi filósofo grego, buscava entender a vida humana, entendendo o autoconhecimento como elemento, né? Ele foi fundamental para desenvolver uma série de pensamentos filosóficos, né? E ele continua sendo no sentido de pensar a educação a partir dos pressupostos filosóficos, do pensamento, da indagação, do questionamento. E ele é o autor da famosa frase, só sei que nada sei. Platão foi discípulo de Sócrates, ele entendia que toda ação ela é uma ação educativa, o conhecimento é a única coisa que o homem levava para a eternidade. Então, a gente já percebe um movimento de, a partir dos elementos que foram construídos por Sócrates, para Platão dar continuidade, e depois Aristóteles, mais realista, vai introduzir alguns elementos diferentes, né? Aristóteles vai defender a ideia. Avançar no sentido de dizer que as ideias estão nas coisas. E para ele, 3 aspectos vão ser indispensáveis para a formação: inato, hábito e o ensino. Aqui eu trouxe para vocês 3 imagens, né, desses 3 filósofos que foram muito importantes para a filosofia, para o desenvolvimento do pensamento filosófico. E aí agora a gente passa então para o pensamento medieval. O pensamento medieval ele é um período da história. Vejam, eu falei para vocês lá no começo que todo o desenvolvimento do pensamento educacional está associado ao momento histórico. No pensamento aqui, o desenvolvimento do pensamento medieval, ele vai ser desenvolvido na Idade Média. E aqui, em especial, a gente tem uma entrada da igreja como um elemento das questões formação de ensino, formação da cultura como aspecto central. E aí, nesses elementos aqui, a gente tem a patrística, né, que foi
uma vertente teórica que se desenvolveu entre a Antiguidade e a Idade Média, e a patrística vai inaugurar, ela está relacionada à questão dos padres ligados à Igreja Católica, e ela vai inaugurar um elemento pensando a fé cristã com as doutrinas romanas. Então, há uma inter-relação entre esses aspectos. Elas foram difundidas, foram fundamentais para difundir as escolas catequéticas em todo o Império. Constantino, no século IV, vai inaugurar o cristianismo como uma religião oficial. A escola torna-se, então, um aparelho ideológico do Estado. Ainda no pensamento medieval, as formulações pedagógicas e filosóficas acerca da educação realizada pelas civilizações, elas vão sendo substituídas pelo ideário do cristianismo e da fé cristã. Então, a educação elementar, o que equivale hoje ao 1º ao 9º ano, passam a ser ministradas em igrejas paroquiais que só a elite e a nobreza tinha acesso. Já no século VI e VII, Maomé vai fundar o islamismo, uma nova religião, denominada de muçulmanos, os quais vão acreditar que Maomé era o último mensageiro de Cristo. Os árabes, diferente dos cristãos, não queriam mudar a cultura e a filosofia grega. E aí, então, eles vão criar a escolástica, né? A escolástica, ela traz para o pensamento filosófico a crítica, o elemento crítico como um aspecto importante para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Em síntese, aqui então a gente tem o que é uma definição sobre escolástica, né? Teoria da Idade Média que buscava juntar a fé e a razão, para isso contrariava a ideia defendida pelos patrícios. E aí a gente tem como principal teórico aqui São Tomás de Aquino, que também foi considerado o príncipe da escolástica. Já os patrícios, que defendiam que as teorias elas poderiam ser todas explicadas pela fé cristã, vai ter como principal teórico Santo Agostinho. Aqui uma imagem desses dois teóricos e filosóficos que foram importantes para nosso desenvolvimento filosófico da história. E estamos, então, indo para o final desta unidade, que é o pensamento moderno. O pensamento moderno, ele vai estar articulado já a um período da história, né? Que é o período da Revolução Industrial. O pensamento moderno também é chamado como os pensadores iluministas, e aqui a gente tem uma série de autores, de teóricos, de filosóficos que vão ter um papel fundamental para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Do ponto de vista material, a sociedade estava organizada por feudos, a agricultura era o elemento econômico, né, que dava materialidade, e é sobre essas condições objetivas que esses autores vão olhar e vão desenvolver o pensamento filosófico. E aqui, em especial, a gente traz René Descartes, João Comênio e John Locke. Além desses, há outros autores, né, que vocês vão ter acesso lá na plataforma de textos que trazem outros autores, e aqui a gente fez um recorte e trouxe eles três como aspectos, como vertentes ou como reflexões teóricas fundantes. Descartes acreditava na dualidade do ensino e propôs a matemática como um modelo ideal de ciência, defendia a razão e propôs que a razão fosse um método predominante do ensino. Comênio defendia que o conhecimento tivesse como foco as coisas, ao invés de usar as palavras, né?
E Locke acreditava que o ensino deveria estar focado no trabalho da fábrica e as ciências humanas deviam ser ensinadas apenas para os pobres. A gente já começa a perceber aqui os elementos da dualidade nos processos de ensino. Aqui imagens sobre deles, né, os principais autores que a gente está trazendo aqui. Como eu falei para vocês, além deles, a gente tem outros autores deste período iluminista que foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento filosófico sobre a educação, né? E que são considerados pensadores iluministas. Ainda dentro do pensamento moderno, as ciências naturais elas ganham mais força e gradativamente o pensamento filosófico vai perdendo espaços. Isso está muito associado às demandas produtivas do trabalho, né? O trabalho que deixa de ser extremamente agrícola e passa a ter a indústria, o trabalho industrial como um elemento. Então, as formulações teóricas desses autores têm como elemento central isso. As formulações defendidas, né, por esses filósofos, né, os filósofos gregos, elas perdem espaço. Que era o quê? Que era a arte, que era a cultura como elemento central. E o processo de industrialização e a necessidade dos trabalhadores qualificados passa a ser um elemento fundamental nas teorias que envolvem o desenvolvimento filosófico do pensamento da humanidade. Esses são os elementos centrais desta unidade da aula 1 da disciplina. Na próxima aula, a gente vai olhar para as principais correntes educacionais e os seus fundamentos filosóficos, em especial as vertentes positivista e socialista, e como essas teorias influenciaram nas reflexões e nas formulações do pensamento brasileiro. Até lá!